Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um dia na graça do Senhor. As crianças hoje vão lá, né, com a tia Marcela. Com alegria também para celebrar o nome do Senhor. E nós vamos começar já cantando a Maria. Que se levante a geração que por Maria vencerá. Chegará ao céu em oração para com Cristo habitar. Então nós já vamos clamando a Nossa Senhora e dizendo que nós somos dela e nós queremos ser dela cada dia mais. Que se levante a geração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Vamos cantar juntos isso? Então nós vamos dizer: profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Vamos tentar juntos? Profetiza. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Mais uma vez, profetiza. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Eu sou todo dela, eu sou todo dela, e o inferno treme, meu futuro é dela, vou pro céu com ela. Eu sou todo dela, eu sou todo dela, e o inferno treme, meu futuro é dela, vou ao céu com ela. Vamos repetir isso várias vezes. Eu sou todo dela. Que agora você possa se jogar nas mãos de Maria, se colocar na presença da Virgem Santa e cantar isso. Eu sou todo dela, podendo dizer até o seu nome aí no teu coração. Eu, Cássia, sou todo dela. O inferno na presença de Nossa Senhora treme. O meu futuro é dela. Vou para o céu com ela. Vamos cantar isso. Eu sou todo dela, e o inferno treme, meu futuro é dela, vou pro céu com ela. Mais uma vez. Eu sou todo dela, e o inferno treme, meu futuro é dela, vou pro céu com ela. Mais uma vez. Eu sou todo dela, e o inferno treme, meu futuro é dela, vou ao céu com ela. Se declare
de Maria, pertença de Maria, que agora nós possamos declarar isso, que nós queremos ir ao céu com ela, que nós queremos estar na presença do Senhor, diante dessa mãe tão linda, tão agraciada. Hoje ela que se faz presente em Lourdes, se você conseguir imaginar esta cena tão bonita dela em Lourdes, você que conhece um pouco da história, que nós possamos dizer isso: mãe, eu sou toda tua, eu sou todo teu. E eu tenho certeza que o mal, o inferno, ele se abala diante da tua presença, ele treme. Eu quero declarar que todas as minhas preocupações, que tudo aquilo que eu sonho, que tudo aquilo que eu almejo, o meu futuro é completamente seu, mãe. Porque a Senhora consegue entregar nas mãos do seu filho e fazer o que for melhor. Por isso eu creio, mãe, em ti. Eu acredito que eu tenho uma mãe que está sempre do meu lado. Que você possa sentir isto também. Que esta mãe te carrega. Que esta mãe te livra das preocupações. Que esta mãe te livra das angústias. Que esta mãe te auxilia a caminhar rumo a Jesus. Por isso eu te convido a cantar novamente isso. Eu sou todo dela. O inferno treme. O meu futuro é dela, vou para o céu com ela, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa meta, a nossa grande vontade. Eu sou todo dela. Eu sou todo dela, o inferno treme, meu futuro é dela. Vou ao céu com ela. Eu sou todo dela. Eu sou todo dela. E o inferno treme. Meu futuro é dela. Vou ao céu com ela. Se você deseja ir a este céu tão sonhado, peça para que Maria te conduza agora. Cantemos com força, com coragem, que nós somos dela. Eu hoje declaro, eu sou tua, mãe, completamente tua. Que ao cantar agora nós possamos muito mais do que dizer essas simples palavras, mas que nós queiramos isso de todo o nosso coração. Eu sou todo dela. Eu sou todo dela. O inferno treme. E o inferno treme. Meu futuro é dela. Meu futuro é dela. Vou ao céu com ela. Vou ao céu com ela. Eu sou todo dela. Eu sou todo dela. E o inferno treme. Meu futuro é dela. Vou ao céu com ela. E eu já te convido pela graça e intercessão de Maria, bem dizer que você, se puder, levante os seus braços como aquele que sabe a sua pequenez diante do Senhor. Que diante da nossa pequenez nós possamos, na presença de Maria, adorar o Senhor. Que você hoje possa declarar isso: Senhor, que Tu sejas meu tudo, que Tu sejas eternamente a minha razão de viver, Senhor. Bendito e adorado seja, Senhor, porque talvez em meio ao cansaço, ao frio, Senhor, mesmo assim o Teu olhar me atraiu, Senhor. E eu creio que hoje eu estou aqui pelo Teu olhar que me atrai, Senhor. Bendito e adorado seja, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, por poder pisar neste lugar tão santo, Senhor. Bendito e adorado seja, Senhor, por esta noite. Bendito e adorado seja, Senhor, por esta manhã em que eu pude levantar, em que eu pude fazer as minhas coisas, Senhor, pelo respirar, pelo dom da vida, Senhor. Eu quero declarar que o Senhor é meu tudo, Senhor, e eu quero que o Senhor continue sendo tudo em minha vida, Senhor. Eu declaro que eu sou pequeno demais perto de Ti, Senhor, mas eu quero louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, agradecer, Senhor, por
tantas coisas que o Senhor nos dá, mesmo pelas provações, Senhor, mesmo pelas dores, Senhor, que nos fazem crescer, que nos fazem ir degrau por degrau rumo ao céu, Senhor. Por isso, bendito e adorado seja, Senhor, que o meu lábio, Senhor, possa cantar uma canção verdadeira de amor e de louvor a Ti, Senhor. Seja a razão do meu canto, Senhor, seja a luz do meu olhar, seja a firmeza em meus passos e a pequenez do meu amar. Que este possa ser o nosso canto de amor ao Senhor, de louvor, de gratidão ao Pai. Seja a razão do meu canto, seja a luz do meu olhar, seja a firmeza em meus passos e a pequenez do meu amar, seja o louvor em meus lábios e a gratidão que há em mim, seja o fogo que inflama o meu coração, meu princípio, meio e fim, sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, sejas meu tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim, sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, sejas meu tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim. E eu te convido a erguer os teus braços e cantar isso. Seja o meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, seja a minha razão, Senhor. Mais do que apenas uma canção, eu quero declarar isso hoje, Senhor. Sejas meu tudo, sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, seja meu tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim, sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, sejas meu tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim. Por isso nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor seja o nosso tudo, que nada, Senhor, nos tire de ti, Senhor, que nada, Senhor, esteja entre mim e ti, Senhor. Bendito e adorado seja, Senhor. Tu és o meu abrigo seguro, Senhor. Adorado seja o teu santo nome, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Eu hoje estou aqui reconhecendo a minha pequenez, o meu nada, Senhor, para exaltar o teu tudo. Bendito e adorado seja, Senhor. Seja o abrigo seguro, seja o abrigo seguro, um ombro amigo na solidão, seja o firme rochedo que expulsa o medo do meu coração, seja a luz em meus dias, dissipando a noite, a escuridão, seja a minha felicidade, razão e verdade, sentido e salvação, sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, seja a vida que pulsa, sejas meu tudo, Jesus, seja meu tudo, e que eu seja teu até o fim, e que eu seja teu mais uma até vez, o fim. sejas meu tudo, Senhor, seja a vida que pulsa em mim, sejas meu
tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim. Que nada roube o teu lugar, que nada roube o teu olhar de ti, Senhor. Que nada roube o teu lugar, que nada roube o meu olhar de ti, Senhor. Mais uma vez. Que nada roube o teu lugar, que nada roube o meu olhar de ti, Senhor. Que nada roube, que nada roube o teu olhar, que nada roube o teu olhar de ti, Senhor. Sejas meu tudo, sejas meu tudo, Senhor. Seja a vida que pulsa em mim, sejas meu tudo, Jesus, e que eu seja teu, e que eu seja teu até o fim. Sejas meu tudo, Senhor. Seja a vida que pulsa em mim, sejas meu tudo, Jesus, e que eu seja teu até o fim. Por isso eu clamo a ação do Espírito Santo, para que nós possamos viver isto que nós cantamos hoje, que você possa soltar a sua voz, ou no silêncio aí do teu coração, mas que agora você não fique mudo perante o Senhor. Peça a ação do Espírito Santo de Deus, aquele que vem em nós, aquele que vem sobre nós, nos revigora, nos dá força, que pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, eu consiga viver isso que eu cantei, Senhor. Eu quero que tu sejas o meu tudo, Senhor. Eu quero que tu sejas o centro da minha vida, Senhor. Seja tudo, Senhor, que é em mim. Pela ação do teu Espírito Santo agora, eu clamo, Senhor, o teu Espírito Santo, para que seja derramado neste lugar, Senhor. Mesmo talvez sem falar, mas dentro lá do teu coração, peça o Espírito Santo de Deus. Não se cale neste momento. Deixe com que o Senhor faça algo novo. Nós temos que querer. O Espírito Santo não vai adentrar em você. O Espírito Santo não vai sair arrombando as portas da tua casa, da tua vida. Mas tem que ter um querer, uma decisão tua. Que hoje você se abra a essa ação, para que o Senhor possa ser o nosso centro. Vem, Espírito Santo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vem sobre nós, vem sobre nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome.
se faça um derramamento no nosso meio, Senhor. Nós queremos a ação, a graça do Teu Espírito. Que hoje você não tenha medo, vergonha, mas que você possa pedir. E mais do que isso, dizer: Espírito Santo, eu te dou liberdade para entrar. Espírito Santo, a minha casa hoje está livre para que você possa entrar. O meu coração hoje eu abro para que você entre. Vem, Espírito Santo. É um convite, é um pedido para que você se una a mim nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre tudo aquilo que eu trago no meu coração, de mais secreto que talvez só eu saiba. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, renovar a força daqueles que andam desanimados. Vem, Espírito Santo de Deus, ajudar a ordenar as coisas. Às vezes nós andamos com a nossa vida desordenada. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, agora arrumar a casa, Senhor. Muitos estão com a casa bagunçada, Senhor. É como se abrisse uma porta de um guarda-roupa e as roupas caíssem todas, porque a sua vida, a minha vida anda uma bagunça. Vem, Espírito Santo, ordenar, ajudar-nos a arrumar as coisas. Vem, Espírito Santo, nos ajudar a dar um passo em direção a Ti, em direção ao que precisamos fazer. Se hoje talvez você tenha medo de dar passos, que o próprio Espírito Santo de Deus te dê essa coragem. Nós queremos cantar este canto novo, Espírito Santo. Mais do que pedindo, nós queremos clamar. Vem em nossas vidas. Que não seja apenas mais uma oração, mas que seja a oração verdadeira do nosso coração. Que seja o nosso desejo. Vem, Espírito. Ó vento impetuoso, vem sobre nós. Nós desejamos, nós queremos. Cantemos com força. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu eu te convido também a rezar hoje pela nossa irmã Brina mais uma vez, para que a ação do Espírito Santo agora se faça presente nela, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que a Virgem Maria agora possa vir em auxílio, para que todo falar da Brina hoje, para que todo conhecimento que ela tem, seja realmente vindo dos céus, que nada a impeça de dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Que a Virgem Santa, que o Espírito Santo, que todos os anjos e santos de Deus possam estar neste momento, nesta vida, neste falar e principalmente nos nossos ouvidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pela Brina, Santa Mãe de Deus, para que ela seja digna das promessas de Cristo. Enquanto você vai se sentando, oh, oh, oh,
Glória a vós, ó Virgem Maria, alegria dos justos. Conduze-nos convosco às alegrias do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sua Mãe Maria, Virgem de Lourdes, salve. Vamos então, dar continuidade ao nosso curso aqui sobre a virtude da ordem, pedindo, quero clamar sobre todos nós aqui presentes nesta noite, principalmente aqueles que o céu já destinou para cumprir uma missão através do aprofundamento nesta virtude. Clamo o Espírito profético de Lourdes sobre nós. Todo aquele Espírito profético que pairou sobre aquela aparição, sobre aquela mensagem, sobre a vida daqueles envolvidos. Que a visão que eu tenho enquanto eu rezo sobre isso, enquanto eu penso nisso, é como se a própria Virgem retirasse a sua faixa azul em volta da sua cintura e colocasse como um elo sobre nós. Eu não sei o significado desta faixa na aparição, mas nós sabemos que tudo tem um significado diante de Deus. Então, que essa missão profética, que essa força esteja sobre nós neste momento. Amém. Bom, então nós vamos dar continuidade. Nós demos uma introdução sobre a virtude da ordem, quando nós introduzimos um pouco no que atrapalha, a gente a encontrar isso, porque muitas vezes a gente até quer, porque a gente sabe que é preciso isso, mas aí o que acontece conosco? Nós estamos ali presos, Nós somos, não temos uma liberdade interior, estamos presos ao nosso passado, presos às nossas perspectivas futuras, totalmente sem compreender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós devemos ir. E diante de tudo isso, nós ficamos totalmente perdidos, então impossível a gente conseguir manter uma ordem. Então nós falamos sobre isso, Nós falamos que uma ordem, ela é uma virtude que ela vai conseguir ter eficácia e ela vai conseguir produzir frutos naquela pessoa que toma responsabilidade sobre a sua vida, Porque aí a gente falou até do conto da formiguinha, Enquanto a gente transferir a responsabilidade para os outros, nós não tomaremos uma atitude madura, então nós não teremos condições de manter a ordem. Enquanto a culpa dos nossos problemas for do outro, for de Deus, for de todas as pessoas, mesmo menos de mim mesmo, para eu tomar a rédea da situação, nós não conseguiremos dar passos concretos para adquirir essa virtude. Então, em cima disso também é importante a gente entender isso, porque assim, muitas pessoas elas entendem, eu até partilhei com uma amiga hoje que eu queria passando, que o Senhor me colocava para estar passando isso para ela também. Ela falava: nossa, eu nunca ouvi falar dessa virtude, que ordem era uma virtude, Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a ver a ordem como se fosse apenas assim um traço da personalidade, Algo que você possui, porque você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa desorganizada, tal. E a gente vai levando isso como um traço da personalidade, apenas como uns têm mais, outros têm menos, E hoje, então, se você nunca parou para pensar nisso, eu venho te trazer essa boa nova. E a boa nova é essa: sim, a ordem é uma virtude, E por ser uma virtude, então, ela pode ser adquirida por todos, Ela pode ser conquistada por todos. Então, todos nós somos capazes de possuir essa virtude da ordem, Porque a virtude, elas são adquiridas. Então, para que a gente entenda melhor um pouquinho sobre isso, o que é uma virtude, A gente acha que consegue
trazer na cabeça o que é virtude, mas às vezes a gente não consegue explanar um pouco, né? Eu quis trazer para vocês o que o Catecismo da Igreja fala sobre isso, né? Então, lá no SIC 1803, para quem quiser aí anotar e estudar depois, o santo, né, João Paulo II, que organizou esse catecismo, ele vem nos dizer assim: tudo o que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. Eu abro um parênteses aqui, né? Lembra do nosso curso lá sobre o conhecimento do Pai, quando nós falávamos sobre Efésios 4, né, que nós dizíamos qual que é a sua potência, né? A sua potência, Deus colocou dentro de você uma potência de ser santo e irrepreensível, né? Então, assim, o melhor de si mesmo é ser santo e irrepreensível. A sua potência máxima é essa. Então, as virtudes é o caminho, né, é o exercício, é a ascese para nos levar a explorar o máximo de nós mesmos, né? Então, assim, como diz o catecismo, atos bons, mas dar o melhor de si mesmo. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças, sensíveis e espirituais. Ou seja, né, na prática também, sensível quando a gente fala sensível é a carne, né? É com os nossos sentidos, é com a nossa mente, é com o nosso pensamento, é com o nosso corpo, isso quer dizer sensível. E também espiritual, com a nossa relação com Deus, com a nossa oração, com aquilo que Deus nos pede e nos diz, né? Então, ela procura o bem e opta por ele em atos concretos. Né? Então, não é apenas optar pelo bem, mas procurar por ele. Por isso que a virtude se alcança pela ascese também. Né? E aí depois a frase de um santo, que eu me esqueci o nome, né? Mas que está escrito lá no catecismo. Tá? O fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus. Né, para o pessoal aqui que é da comunidade, vai encontrar um eco muito grande nisso, né? Quando a gente fala do nosso carisma, que é nos unir a Deus e nos tornar um outro Cristo para o mundo, né? Porque a luz é revelar o Cristo, né? E se eu sou luz, eu estou revelando o Cristo. Para revelar o Cristo, eu preciso ser outro, né? Então, a virtude é o único meio para se adquirir isso. E assim, é uma coisa importante da gente entender também, que a virtude da ordem, ela possui um princípio de eternidade. Porque muitas das virtudes, elas é um princípio apenas temporal. Né? Por exemplo, uma virtude de um princípio temporal. Como a gente fala, por exemplo, a fé. Né? Eu preciso de fé apenas agora, né? Porque quando eu estiver diante de Deus, eu ver a verdade revelada, eu não preciso ver, porque não preciso crer, porque a fé é a certeza sobre aquilo que não se vê. A esperança, eu espero por algo que há de vir, né? E não como uma espera, mas como uma busca do eterno. Quando eu estiver diante de Deus, eu não vou precisar. Alguns traços, por exemplo, de uma virtude da paciência. Eu preciso dessa paciência para esse mundo de agora, diante dos meus problemas e das coisas de agora, né? A virtude da prudência, são coisas temporais. Mas assim, a virtude da ordem, ela possui um princípio de eternidade. Ela se concretiza aqui conosco no tempo, mas ela tem um princípio de eternidade. Por quê? Porque Deus, Trindade em si mesmo, ele é a ordem. E a gente vê isso no livro do Gênesis. Né? Para mim, né? O principal relato que a gente vê desse princípio de eternidade está no livro do Gênesis. Eu nem vou ler aqui, porque a gente depois acaba ficando... Né, não tendo tempo de você se perguntar, interromper, e até abro um parênteses para isso, para que eu não engrene aqui na quinta marcha e vá com tudo, né, que vocês possam parar e interromper para a gente ir conversando também, tá? Então, assim, lá no livro do Gênesis, o que Gênesis 1 está contando para a gente?
praticamente como que Deus em tudo ele, até quando um Deus, que a gente não compreende o mistério de ser trindade, é um Deus em 3 pessoas, ordenando ali a função de cada um. Né? É esse Deus que criou todas as coisas, como no versículo 1 vai ver, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. Né? Então, ele criou primeiro todas as coisas, como eu até falei no encontro passado para vocês. Ele criou todas as coisas. Depois ele vem, né, nessa organização divina, em Jesus, né, que é o verbo. Jesus naquele momento não era encarnado ainda, né, na criação do mundo ele não estava encarnado, ele era o verbo. Então ele é o verbo, ele é o quê? Ele é esse haja de Deus, ele é o faça-se de Deus. Né? Então em nome de Jesus, que é a ação, então assim, Jesus é a ação de Deus Pai. Pelo poder do Espírito Santo, né, pela própria ação do Espírito Santo também, esse verbo que faz as coisas, foi ordenando tudo. E a primeira coisa que precisa ser ordenada, né, em nós, no nosso caos, que foi como eu falei para vocês, né, a importância da liberdade interior, a importância da gente tomar propriedade da nossa vida e assumir a nossa história, né, é porque as coisas precisam ficar as claras para poder ser ordenada. Então aí o que Deus faz? Faça-se a luz, né? E aí Deus, então, ele disse, haja luz, e houve luz, né? Porque Deus, ele foi fazendo um desenho muito antigo, assim, dessas animaçãozinhas que eu vi, assim, da criação do mundo, ia mostrando, assim, né, essa ação ordenada de Deus, fazendo todas as coisas, segundo a ordem cósmica do que era preciso mesmo. Então, primeiro veio a necessidade da luz, ou seja, nós precisamos, fazendo uma analogia com a nossa própria vida, com a nossa própria história, daquilo que nós precisamos ordenar, é preciso tomar coragem, né, de assumir a nossa história, assumir a nossa vida, colocar luz. Né? Senhor, haja luz sobre mim. Aí a luz, ela vem e faz o quê? Né? O que acontece com a luz? Quando Deus criou a luz, o que a luz revelou? Tudo estava escuro, né? A terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, né? E o sopro de Deus agitava a superfície das águas, tudo escuro. Até ontem com as crianças, né, fazendo o evangelho, né, a gente falei, vou fazer tipo um sal e luz das antigas, né, dos jovens. Montei ali o altarzinho no centro, igual a gente fazia com vela, com as coisinhas, né? Juntei as crianças e mandei apagar todas as luzes da casa, né? E aí a gente, o que vocês estão sentindo? Alguns, ai, tia, eu tô com medo. O Bernardo veio para o meu colo, o Bernardo sentou no meu colo, né? A Maitê foi para o colo da Sabrina, e a gente tudo juntinho, só a luzinha da vela que dava para ver, só ali em volta, né? E a gente foi conversando sobre isso, né? E o que a gente sente, o que a gente vê, qual que é a cor da camiseta, né, qual que é a cor da camiseta da Ana, qual que é a cor da camiseta da Isa, e assim a gente não via. Então vamos fazer a experiência, e haja luz, a luz veio. As cores tomam cores, né? Porque é a luz que dá cor. Né? Porque é aquilo que ela reflete. Então, a gente vê melhor a cor, aquela sensação ruim passa, todas as coisas, e revela a verdade. Né? A verdade é que aquilo que aparentemente parecia ser como uma criança, né? Que de repente elas estão com medo do quê? Está muito escuro lá no fundo, então se faz um barulho, o que pode ser aquilo? Né? Não é nada, é só o vento batendo na janela. Né? Então, assim, a luz, ela vem e revela a verdade. E na criação do mundo também foi assim. A luz, ela veio e revelou a verdade do caos que era a terra, né? Do caos que estava a criação. Então, vem ali a ação de Deus,
né, a ordem do Pai, pelo verbo que é Jesus, na ação do Espírito Santo ordenou todas as coisas. Aí a gente vai vendo os versículos seguintes, né? Então Deus, ele mandou separar as águas, né, juntar todas as águas num canto. Deus, ele mandou que a superfície aparecesse em outra, criou os firmamentos. Deus foi lá colocando tudo no seu devido lugar. E olha a perfeição da criação de Deus, né? Que nós falamos aqui da criação, nós compreendemos isso, mas Deus criou tudo, né? O universo inteiro, todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então ele foi criando tudo. E aí, para ajudar, aí ele deu ao homem, né, nos versículos seguintes, quando criou o homem, ele colocou o homem no centro da criação, porque Deus entendia que toda ordem precisa também de uma hierarquia, toda ordem precisa de uma organização de quem vai seguindo. Então colocou o homem no centro da criação. E com o homem no centro da criação, deu ao homem o quê? O poder de governar. Então, ao homem pediu que colocasse o nome nos animais, o nome das plantas, que o homem dominasse sobre todas as coisas, né? Deus, ele foi fazendo esta organização, mas deu ao homem o poder de governar a terra, né? O homem tem o poder de governar a terra, mas Deus viu a necessidade, né? Ele precisaria governar todas as coisas. Aí vem Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, né, sobre os santos anjos, e fala, né, que aí ele criou os anjos, milhares, miríades e miríades e miríades de anjos, que o ajuda a governar o mundo, né, que ajuda a governar os cosmos, as virtudes que sustentam os planetas, as marés das águas, todas as leis da física que vocês imaginam aí, né, lei de gravidade, ou sei lá quantas outras que existem, todas essas leis, que são as ordens que Deus colocou no universo, são sustentadas, né, pelos anjos que Deus criou para ajudar a governar, e depois, assim, as outras coisas que precisam de organização também, como a criatividade do homem, e assim por diante. Então, é esse o princípio de eternidade da virtude. E que nós temos esse princípio de eternidade lá na criação, lá no Éden, pela nossa descendência, quando o Pai deu a nós a missão de governar, a missão de estar na cabeça da criação, a missão de ser a imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos lembramos disso, dessa responsabilidade, por isso que eu falava, né, da importância de saber de onde eu vim para onde eu vou, né, de saber qual que é a minha missão. Porque de onde eu vim para onde eu vou é fácil de eu saber, porque se eu busco um pouco da espiritualidade, eu já vou entender isso, né? Eu vim de Deus, e o meu destino é Deus, mas a missão, o João tem uma, a Cássia tem uma, eu tenho outra, cada um tem uma. E é importante compreender e saber qual que é essa missão também, né? Para quê? Para que eu pegue o caminho e a estrada correta, né? Nessa busca pela virtude, nessa busca por ordenar todas as coisas. E olha que interessante, né? Que a gente precisa entender também, né? Que todas essas coisas, elas estavam ordenadas, mas aí eu fiz até essa dinâmica com as crianças também lá na salinha ontem, né? Porque aí a gente, com a luz, tudo, né? Aí eu falei assim, ó, imagine, eu levei a minha vela que ela é num vidro que tem uma tampinha, né? Aí eu falei assim, né? Imagine agora que essa tampinha aqui é o pecado, né? O pecado, e o que faz a vela sustentar, ficar queimando, é o Espírito Santo. O pecado, aí pedir para um, né? Vem e tampa aqui, né? A hora que ele tampou, fica sem oxigênio, apaga, né? Eles, né? Por que apagou? Eles não têm princípio de física, de ciência ainda, né? Eles não entendem isso, né? Se abrir, vai acender de novo? Não, se abrir, não vai acender de novo, porque o Espírito Santo tem que vir e acender. É uma coisa que acho que a Solange postou numa rede social hoje ou ontem, eu não me lembro, né? Que o amor, ele é um fogo, né? Que é uma brasa ardente. Se a gente não alimentar essa brasa, né? Ela não vai queimar, ela vai parar de queimar. Então, assim, o pecado é isso. Aí, o que o pecado fez? Né? O pecado, ele apaga. Né?
Aí quando apaga esse Espírito Santo, que pelo verbo que é Jesus, né, pelo verbo que é Jesus, o Espírito ordena todas as coisas. Então, o pecado, ele vem e retira de nós essa ação do Espírito Santo. Acontece o que conosco? A desordem. Então, o pecado, ele entrou na terra através dos nossos pais. E com isso entrou a desordem. Né? Então, o que eu falo para vocês, a desordem dos sentidos, né? Como a gente já trabalhou bastante, nossos sentidos desordenados, não foi assim. As nossas concupiscências, as nossas tendências, não era assim, não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou com emoções, né? Deus nos quis com as emoções, Deus nos criou com sentimentos, né? Mas tudo isso era ordenado, né? Nada era assim, Deus nos criou com aptidões, mas todas as coisas criadas em nós por Deus era com um princípio de ordem. A desordem veio pelo pecado, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa entender assim, né? Que assim como a virtude, a ordem, ela é uma virtude que ela é serva, ela é uma virtude que também é senhora, né? Porque ela é serva porque nós nos servimos dela. Mas ela é senhora porque a partir do momento que nós nos servimos dela, ela é igual o servir do rei, né? Aquele que é rei é aquele que serve. Né? Então ela tem essa magnitude para nos ajudar. Então é exatamente a ordem que vai nos ajudar a controlar esse caos da desordem que o pecado gerou em nós, né? Então assim, virtude na vida de um cristão é algo que não pode faltar. Virtude na vida de um cristão é algo que deve ser buscado em todos os momentos. Uns têm umas, outros têm outras, né? Mas assim, a virtude é algo que vai nos ajudar a controlar este caos. Né? A virtude é algo que vai nos ajudar a dar linha, direção reta, né, para essa desordem que o pecado gerou em nós, e através das concupiscências. Então a gente vai buscando. Então se a irascividade é uma coisa muito grande em mim, então eu vou buscar crescer na virtude da paciência, e assim como todas as outras, que cada um aí por aptidão, uns vai ter mais um, outros vai ter mais outros, né? Mas onde entra o papel da ordem nisso tudo, né? Quando, por exemplo, nós falamos quando a gente fez a escada, né, a escada da perfeição, a edificação dos alicerces, do edifício espiritual, né? Então, assim, o que Garrigou Lagrange trouxe para a gente, mas isso a gente pode ver nos inacianos, a gente pode ver em Santa Teresa, a gente pode ver em várias escolas, né, espirituais de vida mística, né? O que é a vida mística? A vida mística é a busca de ter intimidade com Deus, de crescer nas virtudes, na santidade. Então, assim, no edifício espiritual, por exemplo, o que a gente sabe? A gente sabe que nós precisamos edificar em nós uma casa, um castelo, né? E a gente precisa edificar em nós uma estrutura para nos levar à santidade, onde a caridade é o fim máximo, né? A caridade é o que precisa ser atingido. A caridade vai ser o salão de festa, onde a gente vai receber, né, o mestre, onde vai fazer todas as coisas. Então, a nossa busca máxima é a caridade. Até em Carta aos Coríntios, capítulos 12, a gente vê e fala, né, Jesus ele fala, né, o apóstolo fala, que o que eu acabei de falar para vocês agora de pouco, a fé vai passar, né, a esperança vai passar, todas as coisas vão passar, mas só não passa a caridade. Por quê? Porque Deus é amor, né? A caridade, eu consigo compreender a caridade como o amor a Deus manifestado no outro, né? Porque a gente só ama a Deus no irmão. Ninguém ama a Deus sozinho, ninguém ama a Deus aqui nas suas orações. A gente ama a Deus no irmão.
né? A gente ama Deus no próximo. Então, a caridade, ela é o amor em ato. Então, como a gente sabe que Deus é o amor, né? Então, nosso objetivo máximo, se é estar à estatura de Cristo, se é ser um outro Cristo, é atingir esse edifício máximo que é a caridade, aquilo que Santa Teresa vai colocar para a gente, que é o gargalo ali da terceira morada para entrar na quarta, né? Aquilo que só passa pela graça mesmo, né? Que por nós mesmos, eu sei que eu sou incapaz de amar, né? Eu sou incapaz de amar como Jesus ama. Eu sou incapaz de amar os meus inimigos, mas assim, em Deus eu sou capaz. Então, por quê? Porque eu amo com o amor dele, não com o meu. Porque eu perdoo uma pessoa que fez algo muito mal na minha vida, né? Não com o meu amor, mas com o amor de Deus. Com o amor de Deus eu sou capaz de perdoar o assassino do meu filho. Com o amor de Deus eu sou capaz de perdoar os adultérios do meu marido. Com o amor de Deus eu sou capaz de aceitar uma cruz muito pesada na minha vida apenas com o amor de Deus. Com o meu próprio amor, não. Então é essa caridade que é assumir este amor de Deus, que é o nosso edifício máximo que nós precisamos chegar. E aí isso vai sendo cultivado vida de santidade. Dentro desse edifício máximo, nós vamos assumindo a nossa missão, a nossa busca, a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos. É tudo nesse edifício. Mas e aí, como manter erguido esse edifício? Aí é aquilo que a gente aprendeu, né? Que o alicerce disso tudo, né, é a fé e a esperança. Então, os alicerces desse edifício é a fé e a esperança. Então, primeiro nós temos que construir em nós a fé e a esperança. Mas eu vou construir a fé e a esperança onde? Eu vou construir a fé e a esperança no vago? Né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Não, eu preciso ter a base para se construir esses alicerces, é a humildade. Né? Então, assim, das virtudes, a magna também é a humildade, porque sem ela a gente não avança em nada. Então, está vendo o poder das virtudes? Mas tudo também ordenado, por quê? São Maria Escrivá, ele vem nos falar, e Santo Agostinho complementa isso também, né? Porque Santo Escrivá, ele está se baseando na teologia de Santo Agostinho, é que as estruturas deste alicerce são a virtude da ordem. Então, a gente jamais vai atingir níveis de santidade, e aqui eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, porque eu não estou falando de salvação com vocês, né? Aqui presume-se que todos vocês já buscam a salvação, aqui eu estou falando de níveis maiores, né, de santidade. Só se busca esse edifício de santidade, se a gente tiver, então, essas virtudes, e olha a importância da ordem. Né? Porque a ordem, ela vai ser ali aquela estrutura do alicerce, aquilo para você entender de uma parede, né? Eles não fazem eles fazem ali uma sapata, depois colocam uns ferros que enche de negócio ali, né? Então é isso. Mas aí para a gente entender uma coisa também que é importante, né? Essa virtude da ordem, ela não aparece. Né, porque por ser estrutura ela não aparece. Então, sendo um alicerce, a virtude da ordem ela não deve aparecer. Se ela aparecer é porque as paredes do edifício desmoronaram. Né? Então, é algo para a gente ficar atento a isso. Se está aparecendo muita ordem, pode ver que não é virtude. Pode, né, ver que... Por quê? Porque o nosso fim máximo é a caridade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, colocar as coisas, porque a desordem nos engana de muitas maneiras. Né? Nos engana de muitas maneiras. Então, a caridade ela deve ser sempre o termômetro para se manter, ou às vezes até violar a ordem. Né? Violar a ordem, entre aspas. Como exemplos que eu trago para vocês sobre isso. As curas de Jesus no dia de sábado. Né? Pela lei, a prostituta que deveria ser apedrejada, e Jesus se inclina até ela, né? E busca a essência. O samaritano, né? que ajuda aquele que sofreu no meio do caminho. Né? Então, assim, os outros, o fariseu não tinha tempo.
né? Porque ele não podia chegar perto daquele outro lado da estrada. Era lei, né? O doutor da lei tinha os seus cultos e as suas coisas para fazer, também não tinha como. Então, assim, mas Jesus vem ensinar como romper a regra, porque a regra não vale de nada se não for pela caridade, né? Então, são coisas assim importantes para nós. Não sei se vocês conseguem compreender, chegar nessa essência, né? Então, assim, como ela tem esse poder, né, de ordenar os nossos atos para uma vida virtuosa, né, e para a santidade, então ela está ali escondida, como um termômetro para nos indicar, né, aquilo que realmente é como se ela tivesse extremamente ligada à caridade, né? E um termômetro, o mercúrio é o que ajuda, se for um termômetro de mercúrio, né? Ele é o mercúrio que ajuda a medir essa temperatura para colocar lá para estar lá nos ponteirinhos para você medir, né? A caridade é como se fosse, esse mercúrio é como se fosse a caridade, que eu vou medindo assim os níveis para a gente saber qual que é o termômetro onde a gente deve atingir o que é certo, o que é correto para nós, né? Então, olha só que importante isso. É bem isso mesmo. E é por isso, lá, que aonde a gente constrói esse edifício é no terreno da humildade. Porque é o terreno da humildade que vai fazer a gente ter esse reconhecimento de que não é meu, mas é de Deus, que a virtude ela é adquirida, mas ela é adquirida pela graça, e por ser virtude ela pode ser pedida, né? ela pode ser alcançada pelos meus atos, mas ela também é pedida para a graça, né? Então, assim, a fé, o que eu preciso para ter fé? Eu posso dar passos de fé, mas para ter fé eu preciso pedir. Né? E aquilo que eu já falei tantas vezes com vocês, que o Padre Paulo Ricardo fala, né? Que se uma prostituta por vários dias, assim, meses, ela ficar pedindo só, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Se ela pedir só isso, ela se converte, em menos de um ano, ela se converte numa das pessoas mais virtuosas que existe, porque a fé vai ajudar a ter estrutura para isso, mas construindo aonde? Na humildade, porque senão desmorona, né? É como se a humildade fosse a rocha na qual precisa ser edificada, porque se for na areia, se for sobre a água, se for sobre todas as coisas, desmorona, porque aí a pessoa ela pode até crescer em muitas virtudes, mas nunca vai sair da terceira morada. Por quê? Porque ela vai começar a ser aquela pessoa regrada em tudo, aquela pessoa que olha para o outro e julga, e fala, se eu posso me renunciar, se eu posso fazer isso, porque o outro não faz? Não é muito eu, né? Olha eu aqui, tudo que eu faço, olha eu, é muito eu, porque ela acha que tudo que ela alcançou, tudo que ela atingiu é por ela. Olha como eu amo, olha porque só eu amo, num relacionamento de marido e mulher, né? Olha só eu que amo, só eu que faço, e ela não consegue enxergar. Né? Então, quando é edificado na humildade, essa humildade, né, esse alicerce, ele vai ajudar a mostrar assim, né, quem sou eu, né? Quem sou eu para se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a presença de Deus. Então, gente, assim, a virtude da ordem, ela é essencial
para que a gente exatamente coloque todas as coisas, porque a própria virtude da ordem é que vai nos indicar. Se você não procurar um terreno humilde para você construir o seu alicerce, ele não vai funcionar, né? E se vocês não manterem as coisas como elas, nos princípios, né? Porque a gente não pode. O homem, ele veio e desordenou aqui o mundo, né? E a desgraceira entrou, né? E a gente vê, Deus, ele fez, olha que maravilha que é a ordem com que Deus fez as coisas, a complexidade do corpo humano, como que é gerado a vida, né? O funcionamento das estações, todas essas coisas é linda, né? E o homem quer enfiar a mão nisso, né? E vai lá e quer manipular a vida, e quer colocar aborto, e por enquanto ele fez a desgraceira aqui, não fez nos cosmos ainda, né? Mas aí você vê, já querendo mandar para o outro planeta, querendo explorar não sei o quê, já quer interferir até na ordem dos cosmos também, muitas vezes da física, né? Porque, por exemplo, um filho nasce de um homem e de uma mulher. Então, até essa desordem, até essa ordem natural, o homem quer colocar uma desordem. Não, porque a criança ela pode ter 2 pais, ou então ela pode ter 2 mães, e assim por diante, né? Então, olha só como que a desordem, ela ficou atrativa para o mundo de hoje, que é incapaz, que não tem coragem de jogar luz no seu caos, porque não tem coragem de olhar o quanto está desestruturado, né? Então, essa virtude da ordem, ela vem nos ajudar definitivamente, né? E é lógico que a gente está falando assim, muito pela questão assim, nós estamos falando um pouco mais assim, de uma forma mais, como eu posso dizer assim, ontológica, né? Mas no nosso último encontro do mês de fevereiro, nós vamos trazer coisas práticas mesmo, né? Que é o próprio, aqui o Francisco José de Almeida, ele vem trazer para a gente coisas mais práticas, que ele fala até de agenda, de outras coisas, então, que nos ajude no cotidiano. Então, só que entender essa parte mais ontológica, né, para nós é muito importante, porque senão a gente vai ser apenas uma coisa como se fosse, como se a gente estivesse fazendo aqui, como é que é aqueles negócios lá de empresarial? Coach, ou então esses negócios de treinamento de empresa, né, que quer melhorar os resultados, e não é isso, né? Nós precisamos entender a origem das coisas. Então, por isso que eu achei tão importante. Eu poderia ter dado esse encontro para vocês, se eu quisesse pegar só esse livrinho, eu poderia ter pegado ele em um encontro apenas, mas eu vi essa necessidade, né, da gente extrapolar um pouco mais, a gente aprofundar um pouco mais nisso, né, que eu acho que é realmente importante. Então, como eu estava falando para vocês, né, então, assim, a caridade, ela deve ser o termômetro para nos indicar o que é ordem verdadeira e o que não é. Porque, por exemplo, assim, né, é muito desagradável uma pessoa que não tem essa virtude, né? Vocês podem tentar pensar aí, né? Vamos, por exemplo, pensar numa pessoa que ela tem a aparência de ordem, mas essa não é verdadeiramente uma ordem, é somente uma fachada. Por exemplo, uma pessoa com mania, né? Uma pessoa que tem, que quer tudo do jeito dela, né? Uma pessoa que se irrita facilmente quando as coisas não estão do jeito dela. Então, aí pode desenvolver um toque. Uma pessoa que ela casa, né? Eu vou falar que a maioria aqui é mulher, né? Tem bastante homens, mas a maioria é mulher. A casa que foi arrumada, né? E a casa que foi arrumada e que eu acabei de passar pano e fulano entrou. E essas crianças agora que não podem nem brincar aqui por causa da casa arrumada. Então, assim, são coisas que... Como é chato, né? Como que é difícil o convívio. E essas pessoas que tornam o ambiente até muitas vezes pesado. E eu vejo isso muito, por exemplo, assim, né, com a criança, né? A ordem natural das coisas é que um adulto compreenda melhor as coisas e uma criança não compreenda, né? Então, se a criança não compreende, o que eu vou querer exigir dela? Atitudes de adulto, né? Então, assim, se torna muito pesado o ambiente, a convivência. Então, assim, aí, por isso que hoje eu vejo tantas mães surtadas.
Eu vejo, e isso, gente, é uma cadeia emocional que foi sendo construída na sociedade, pelo feminismo também, né, de que a mulher ela tem que desempenhar tantos papéis, ela tem que fazer tantas coisas, e que criança é tão desagradável, que criança dá tanto trabalho, e que criança é isso, que hoje as mulheres não suportam crianças. Né? Elas podem até suportar um pouco seus próprios filhos, mas não suportam crianças. Essa é a realidade da sociedade ou não é? É a realidade da sociedade de hoje. Então, assim, porque projetam que então aquela casa ela não pode ser não pode ter bagunça, né? Tudo tem que estar no seu perfeito lugar, e uma casa que não tem uns brinquedos jogados, uma casa em que a capa do sofá não está desarrumada, é uma casa sem criança, né? Porque é natural dela, é a alegria da criança. E eu falo isso, gente, com uma experiência de quem experimenta isso na minha casa. Quantas vezes eu venho pedindo para Deus isso, né? Senhor, ordena as coisas dentro de mim, porque eu tenho crianças dentro de casa. Quando às vezes eu fico exigindo, a não ser quando passa do controle, mas quando eu fico exigindo ordem demais ali na hora da comida, né? Eu falo assim, puxa vida, eu estou refletindo de uma coisa minha, né? Que eu fico lá e muitas vezes é porque as crianças vão atrasar, né? Como eu estou em reforma em casa, está tudo um caos, tudo revirado. E aí eu coloco lá a mesinha para as crianças comerem, porque a gente nem consegue comer todo mundo junto. E mando elas para a escola. Aí começa, aí eu parou com essa bagunça, vamos comer logo. Aí às vezes tem que separar aquela coisa. E é verdade, eu preciso colocar uma ordem. Por quê? Porque as crianças têm horário, porque as crianças têm que, né, ser... Toda criança ela precisa de duas coisas. Né? Criança ela precisa de limite de afeto. Só isso que ela precisa, limite e afeto. Não adianta a gente querer dar só limite e deixá-la carente de afeto. Não adianta dar só afeto e deixá-la carente de limite. Só que também, muitas vezes, por causa dessa nossa desordem interior, a gente não suporta uma desordem natural, né? Que é, por exemplo, as crianças. Que quer fazer barulho, quer gritar, quer rir. Aí eu fiquei assim, gente, eu preciso ser menos exigente, né? Porque que gostoso que é quando eu estou aqui, eu vou almoçar na casa da Laís e do Sérgio, a gente se senta na mesa e a gente não fica em silêncio comendo. A gente está lá e está rindo, e está conversando, e está brincando, mas às vezes a gente exige isso dos nossos filhos. Eu estou dando um exemplo da minha realidade, mas você vai pensar na sua. Né? Você vai pensar, às vezes, no que é na sua realidade aí. Então, assim, aí a gente vê que o equilíbrio está em corrigir, mas também dar afeto. Em corrigir, mas também dar aquele afago, aquele beijo, aquilo que a criança precisa. Né? E aceitar que uma desordem, às vezes, ela é muito mais produtiva do que uma ordem longe da caridade, longe daquilo que é preciso no momento. Né? Então, esses são os exemplos de coisas que são aparentes, né? Que aparentam ser uma ordem, mas não são. E você vai pensar isso lá no seu trabalho, aquela pessoa, porque, tipo assim, a desordem, a ordem excessiva, quando ela é uma ordem excessiva e não planejada pela caridade, ela impede a criatividade, ela impede a exploração de outras coisas. Né? Então, assim... a gente acaba sendo desagradável mesmo, difícil. E aí você pode se esconder na aparência de que não, mas porque eu tenho que ser organizado, porque as coisas têm que ser certas, porque a regra é essa. Né? E numa vida comunitária a gente vê muito isso, não vê? Né? A gente olha muito no outro. Né? A gente olha muito no outro, mas não entende qual que é o que o outro está vivendo, por que eu faço se o outro não faz. Né? Então a gente baseia a nossa santidade no outro. E isso é um reflexo tão grande de desordem, né? De uma desordem interior perplexa. Por quê? Porque você não consegue nem se identificar para saber qual que é a sua missão. Porque quando eu sei que a minha missão é isso, e a missão do João é aquilo, eu vou focar na minha missão, sem me preocupar se ele está fazendo isso ou não, mas o João também deveria fazer isso. Né? O João também deveria cuidar da liturgia, porque zelo da liturgia é algo que todo mundo deve fazer. Mas o zelo da liturgia foi algo especial que Deus pediu para mim. O João ele deve ter, mas intrinsecamente Deus pediu para ele
que ele cuidasse da acolhida dos irmãos. Então ele está lá, foi acolher os irmãos, não deu para ficar aqui fazendo a adoração que ele precisava fazer na ação de graças. Né? Então, assim, que é o essencial para ser feito. Então, são coisas que, se a gente não entende qual que é o nosso chamado, a nossa missão, a gente vai pegando as arestas. Lembra que eu falei no encontro passado? Pegando os atalhos, né? E é por isso que a gente entende também que a gente vai aprofundar bastante nisso na semana que vem, que a virtude da ordem, ela precisa dos seus princípios, né? Mas eu vou só falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu só concluir, né? Porque eu estou falando das pessoas que têm aparência de ordem, mas não é ordem, né? Que são as manias, que são aquela capa externa, né? Aquelas pessoas, aquela luz artificial, né? Aquela luz artificial que não tem essência, que não brilha. Para mim é como aquelas velinhas aquela vela que você coloca na tomada, que fica lá, né? Mas a fonte dela, ela não se consome, né? Ela não se doa. Ela não se morre ali, o pavio não derrete a parafina, né? Então, assim, não é uma ordem verdadeira. E também tem aquelas pessoas que são exatamente assim, o caos da desordem e não estão nem preocupadas em manter uma aparência, né? Aquela pessoa que não tem compromisso nenhum de vida, né? São pessoas que elas não cumprem prazos, elas não chegam no horário, elas não dão retorno, né? Quando uma pessoa pede um retorno, nossa, a gente vê tanta coisa assim, né, hoje, porque hoje o mundo está mais ligado, está mais globalizado, está tão mais fácil da gente ver isso, né? Então as pessoas não dão a mínima, você está ali esperando uma resposta, ela não te dá, ela não te responde, e hoje como todo mundo vê tudo ali em grupo, e você acha que se né, respondeu ou não respondeu, tanto faz, porque ninguém está vendo, ninguém não está nem aí, né? Mas e aquela pessoa que tem uma ordem, que de repente utilizou daquilo para fazer disso um meio de comunicação eficaz? Então, a gente vê essas desordens aí, né? Então, assim, uma pessoa que não tem o mínimo de senso de responsabilidade, seja na sua vocação ou no seu trabalho, né? Porque ela está ali no trabalho, né? Quer violar o trabalho de todas as formas, ou ficando muito na internet, sendo que não deveria. Às vezes o seu chefe deixa, mas às vezes você tem coisas para fazer e está perdendo tempo ali, né? Às vezes você está levando produtos embora, que é coisa da empresa que não é seu. Não tem o senso de responsabilidade, né? Não tem aquela coisa assim da missão, daquilo que tem que fazer. O problema é do patrão, o problema é da empresa, problema, né? Tipo assim, aquilo que eu posso é por mim só e pronto. Não tem esse senso de responsabilidade. E na vida comunitária é a mesma coisa. Fulano não faz, por que eu também tenho que fazer? Né? Não cumpri escala, não tem problema. Não deu para cumprir escala e nem vou ficar pianinho na minha, não fala nada, mas não procura ajuda, não vai procurar. Então, tipo assim, são essas desordens que muito explícitas mostram que essa pessoa, muitas vezes, ela está num caos interior. E a desordem, muitas vezes, até a Clécia, minha terapeuta, ela fala muito isso, né? Porque eu acho que a psicologia deve dizer isso, que a desordem exterior, ela manifesta uma desordem interior, né? Então, assim, quando você precisa organizar muitas coisas na sua vida, comece, por exemplo, pelo seu guarda-roupa. Quando você quer colocar ordem na sua rotina, acorde mais cedo e arrume a sua cama. Deixa a sua cama arrumada, seu lençol esticado, né? Vá fazer a sua oração, vai fazer as suas coisas. E aí você vai começando no exterior a organizar também o interior. É o primeiro passo. E é assim que a gente vence, né? E aí, essa última coisa que eu queria falar com vocês, né? Porque eu acho importante, e eu vou aprofundar disso na semana que vem, que é o nosso último, é que assim, né? Vou só ler rapidinho para vocês aqui a página. Como eu disse para vocês, né, a ordem, para a gente colocar ela em prática, que é o que a gente vai falar semana que vem, ela precisa estabelecer alguns critérios, né?
E para que a gente possa estabelecer esses critérios, a gente tem que ter em mente, então, aquilo que eu falei primeiro, né? A gente precisa organizar as coisas tendo em mente do temporal ao eterno, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós estamos na existência para cooperar com algo superior. Então, quando eu falo que eu até mandei essas questões para vocês tudo, né? Perguntando, quem sou eu, né? Qual que é a minha missão? De onde eu vim, para onde eu vou, o que Deus quer de mim, né? Todas essas coisas que a gente precisa ter sempre como respostas diante dos nossos olhos. Por quê? Porque se eu não entender que eu estou aqui, né, que nós estamos nessa existência, que nós somos criados por Deus, nós não fomos criados, nós não somos frutos de um erro humano. Nós não somos frutos de um encontro conjugal entre os nossos pais. Nós não somos frutos disso. Nós somos frutos da vontade de Deus. E como vontade de Deus, existe no plano de Deus uma missão para nós. E dentro dessa missão nós precisamos entender, nós estamos aqui para cooperar com algo superior. Quando eu entendo isso, eu consigo entender então os critérios da ordem. E eu consigo estabelecer melhor quais são os meus critérios para fazer a minha ordem, né? Aí ele diz aqui, né? Santo Agostinho definiu a ordem como uma disposição de coisas iguais e desiguais, que dá a cada uma o seu lugar. Daí que, antes de colocarmos as nossas coisas e tarefas no seu devido lugar, seja primordial definir esse lugar. Ora, isso leva-nos a averiguar quais são as realidades que devem sobrepor-se ou subordinar-se às outras. São tantas as coisas que nos solicitam em cada momento que é imprescindível selecioná-las e hierarquizá-las pela sua relação e proporção com a finalidade da nossa vida. Caso contrário, pode acontecer o que dizia Santo Agostinho: Bene curis sed extra viam. Você corre bem, mas fora do caminho. E nesse caso pode perfeitamente acontecer que, quanto mais corramos, mais nos distanciemos da meta última, enredados num acúmulo de interesses, todos nobres, mas de peso diverso. Gente, isso é tão importante, eu quero aprofundar muito nisso com vocês, mas é o princípio da gente ordenar a nossa vida. Então, é o que eu falo para todos vocês hoje. Olha para o seu caos, porque cada um em um determinado momento passa por um caos, né? Qual que é o seu caos hoje? De repente é uma desestruturação financeira, de repente é um problema em casa, de repente as suas emoções que precisam ser ordenadas. O que é hoje que está bagunçado na sua vida? Estabeleça os seus princípios. Entenda primeiramente quem você é. Entenda o que Deus quer de você, qual que é a sua missão. E a partir daí, dá uma olhada. Aonde você está? Aonde você está colocando as suas prioridades? Onde você está gastando a sua força? Aonde você está empregando a sua energia? Porque como Santo Agostinho mesmo fala, às vezes você está que está, né? É como se fosse um carro, né, com motor. Qual que é o maior motor que tem aí? De um carro? De uma Ferrari, desses carros aí? Qual que é? 2 o quê? 3.0? O que é? 3.0? Vamos supor, né? Não sei, eu não entendo de carro. Os homens que daqui devem entender melhor. Vamos supor que você é uma máquina aí turbinada, motor 3.0. É mais, Márcio? Então, né, tá bom, para nós réis mortais tá bom, né? Motor 3.0, todo equipado, e tá caminhando naquela estrada lá, ó, balinha, tapetão, tipo Bandeirantes, que é o melhor que a gente tem no Brasil, né? Tipo Bandeirantes, né? Só que tipo Bandeirantes como a Castelo, né? Que é toda retinha ali, que você vai numa velocidade que você pode dar o seu máximo, mas para a direção errada. Está dando todo o seu máximo, mas está percorrendo o caminho errado e pode ir com a velocidade máxima, com a potência máxima, com as forças máximas, cair direto no despenhadeiro do inferno. Porque é o que pode acontecer conosco.
Se nós nos desvirtuamos de quem nós somos e de onde nós devemos ir, nós vamos para um caminho errado. Nós vamos para um caminho errado. Ou pegamos atalho que nos desviam de chegar no caminho certo. Então, olha a importância de eu ter isso muito definido e claro, porque aí muitas coisas me atraem. Eu falava para vocês, né, que eu queria ser, como é que eu queria ser astrônoma, né? E me apareceu a oportunidade de vanglória, né? Oportunidade de vanglória, ser assistente do Júlio Lobos, né? O astrônomo top aí de toda a região. Mas eu ia me desviar se eu não paro um momento pela graça de Deus, né? Não por méritos próprios, para falar Senhor, o que queres de mim? Eu estava colocando até meios corretos de se fazer isso. Não, mas não preciso nem faltar do Javé. Por quê? Porque como vou trabalhar à noite, depois da meia-noite, eu saio do Javé e vou direto. Gente, nossa mente é vagabunda, né? Nossa alma é prostituta. Desde o pecado original, nós precisamos entender isso. Nossa alma é adulta e prostituta. A primeira coisinha que brilhar para a gente, oferecendo algo que dá prazer à nossa carne, nós vamos logo brilhar o olhinho. Se a gente não entender para onde a gente precisa ir, qual que é o nosso objetivo, o que Deus quer de nós, o primeiro charmezinho que fizerem para a gente está pegando atalho. Pode ter certeza. E é por isso que nós batemos tanta cabeça. E é por isso que nós estamos com tantas coisas e dificuldades na nossa vida. É por isso que nós não temos coragem de tomar atitudes que às vezes são dolorosas, mas que é para o bem e crescimento nosso e da nossa família. Né? E às vezes nós temos tanto apegos às coisas, e essas coisas a gente não percebe que ela está sendo a nossa ruína. A ruína dos nossos filhos, a ruína da nossa família, a ruína da nossa casa. Mas o nosso orgulho, o nosso apego não deixa a gente largar aquele osso. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem de, todos os dias, parar diante de Jesus e perguntar, Senhor, o que queres de mim? Todo o resto é resto. Guia o meu caminho segundo a vontade do teu coração e todo o resto é resto. Faça-se em mim o que tu queres e todo o resto é resto. Por quê? Porque assim as seduções, os outdoor que a gente vê no meio do caminho, nos dando uma seta, entra aqui que aqui é legal, entra aqui que essa parada vai ser boa, entra aqui que aqui tem um café da hora, entra aqui que aqui é diversão e curtição, entra aqui porque você trabalha muito e você merece esse tempo, vai brilhar diante dos seus olhos, mas o que vai acontecer? A inteligência vai fazer um convite para a vontade, e a vontade vai agir segundo a imagem e semelhança de Deus e não segundo a carne. Ou seja, a sua alma vai estar no comando do seu cavalo, né? O cavaleiro dominando o cavalo. Então, olha só a importância disso. Meus queridos, vocês conseguem compreender quando eu falo isso para vocês? Né? Então, para que a gente possa mergulhar nesses princípios, para que a gente possa entender, a gente já pode entender, né? Quem não coloca Deus em primeiro lugar, está numa ribanceira a 200 por hora a caminho do precipício. Amém? Nós temos 5 minutinhos para a gente colocar isso diante do Espírito Santo, pode ser? Enquanto a música prepara, alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então vamos ficar em pé, né? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, até na próxima terça-feira, venha nos ajudar. Porque, gente, o Espírito Santo, ele cuida de nós. O Espírito Santo, ele é um amigo competente. Eu preciso ter isso diante do meu coração. O Espírito Santo, ele não é apenas uma ação de amor para acalentar o meu coração nas minhas dificuldades. Ele é um amigo competente. Ele é aquele que você se dirige diante dele e fala assim, meu amigo, eu preciso disso. É aquele que você sabe assim, ó, ele está pronto para te ajudar com competência, para não errar. Muitas vezes as pessoas vêm até mim buscando a minha amizade e eu não consigo ajudá-las. Porque eu não tenho competência para isso. Eu até quero, eu até desejo muito, às vezes tirar com a mão a dificuldade, a dor do outro. Mas o Espírito Santo, ele é um amigo competente. Ele tem competência para fazer todas as coisas. Então que nós possamos deixar ele agir em nós. Que nós possamos pedir a esse Espírito Santo de Deus que venha com competência sobre a minha história, sobre a minha vida.
sobre a minha identidade mais profunda, me revelando quais são as desordens da minha vida. E diagnosticando quais são as desordens, eu posso então descobrir o que Deus quer de mim. E aí eu possa vir na próxima terça-feira com pistas. Eu possa vir aqui na próxima terça-feira com indicações de onde eu desviei o meu caminho, de onde eu me deixei ser seduzido, de onde eu estou de repente cativo. Filho, filha, se hoje você vê assim, olha, Brina, eu não estou nem desviada do caminho, hoje eu estou aqui sequestrada, cativa, e eu preciso que o Espírito Santo pegue uma legião de anjos, que por ordem da Virgem Maria venha me resgatar. Só peça, filho, só peça isso e deixa que o Espírito Santo venha agir dessa forma na sua vida. Sempre é tempo de voltar à estrada, sempre é tempo de retomar o caminho, sempre é tempo de deixar que o Espírito Santo de Deus te coloque em sintonia com o coração do Pai. Nós temos a Virgem Santíssima, nós temos os anjos, nós temos a Santa Igreja que é mãe. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça, dai-nos pistas, para que nós possamos colocar a nossa vida e história em ordem. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. E que nós possamos ir também para as nossas casas, né, que algo tenha ficado gravado em especial no seu coração. Agora a Brina falando no finalzinho, né? Você é um bom corredor, mas você pode estar correndo no caminho errado, né? Você pode ser um bom cantor, mas pode estar cantando a música errada. Você pode ser um bom diretor, mas você pode estar dando as ordens erradas. Você pode ser uma boa cozinheira, mas você pode estar utilizando dos ingredientes errados. Você fala muito bem, tem o dom da fala, mas você talvez esteja usando as palavras de um modo errado, né? Então que nós possamos, pela graça, pela ação do Espírito Santo, através dos nossos dons, daquilo que nós temos, fazer aquilo que o Senhor nos pede, tudo ordenar, né? Amém? Que nós possamos traçar o sinal da cruz em nós e já pedindo para que os anjos, os santos nos guardem, nos abençoem no caminho para nossas casas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem algum recadinho?